interessa para a gente como estudante da palavra, e missões é transcultural, né? Ele transcende a cultura. Meus irmãos, a paz do Senhor, evangelista Josemar. Eu até chamei vocês no Zoom lá ontem, para nós fazermos um ao vivo, seria melhor, né? Cada participante. Mas eu acredito assim que muitas pessoas não estão muito habituadas com o Zoom, então ficou melhor. Eu vou fazer aqui um vídeo, ele não vai ser muito extensivo, né? E a gente vai fazer um vídeo para falar um pouco aqui da palavra de Deus. Esse grupo do ETAD é um grupo muito bom, está ajudando muito as pessoas, com certeza, né? Tá sendo bênção. Eu estava interessado em trazer um assunto para vocês sobre a introdução da teologia, só que essa introdução teológica ela é de um curso médio, então ela é um pouco complicada. E eu, analisando bem o texto, eu achei por bem esperar um pouco mais, porque tem muita gente começando agora, e assumir um compromisso aí de um texto, de um curso médio, é bem complicado para vocês, né? Eu acredito que pode dar um nó na cabeça de muita gente. Então a gente vai por etapa, vai devagar, porque com certeza será muito melhor, tá bom? E pensando nisso, eu pensei em trazer aqui algo para vocês, que é algo que eu gosto muito, que é sobre missiologia, né? Ou teologia acerca de missões. É algo que muito nos chama a atenção sobre o projeto da obra missionária. Nós precisamos muito aprender isso, né? Então esse projeto da obra missionária é algo que nos ajuda, nos faz compreender, nos faz entender mais concernente a palavra. E eu estava analisando algo muito interessante para nós. Nós somos sabedores de que missões é muito mais do que você contribuir. Nós temos os missionários, aqueles que estão no campo, nós temos aqueles que oram pelos missionários, e nós temos também aqueles que contribuem com a obra missionária. Então existem aqueles que vão, aqueles que oram e aqueles que contribuem. Esses três pontos principais precisam-se na obra missionária. Mas o que mais interessa para a gente, como estudante da palavra, é entender o projeto. Por que entender o projeto? O projeto missionário, irmãos, ele é muito mais do que um culto missionário. O projeto missionário é conhecer de fato o campo, conhecer as pessoas, você aprender. Eu costumo dizer que a missiologia, ou você estudar sobre missões, ele é parecido com o estudo de evangelismo, só que o evangelismo ele é local e missões é transcultural, né? Ele transcende a cultura, não é verdade? Então ele passa aquele período da cultura. Para mim começar aqui, eu não vou ser nem muito extenso aqui, para a gente deixar aqui só um trecho, né? Eu quero começar em Atos dos Apóstolos, né? Que é um texto bem conhecido de Atos dos Apóstolos, né? Eu acredito que os irmãos estão bem familiarizados com esse assunto. E a gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre esse assunto. Depois a gente para mais um outro período, fala sobre o assunto sequentemente, tá bom? Então nós vamos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, que diz assim, capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra.
Então, nós observamos que este é um ponto principal para nós falarmos um pouco de missões. Eu costumo dizer que nós falamos de missões aqui, parece a porta de entrada, mas missões começa lá no livro do Gênesis, tá? Missões começa lá no livro do Gênesis, mas nós estamos aqui na porta de entrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, para nós compreender o projeto missionário, tá entendendo? E para a gente compreender, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Se nós falamos de missões, nós pegamos este ponto aqui que é muito interessante. Se nós pegamos este ponto, nós precisamos compreender aqui que é uma palavra de Cristo, quando ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser minhas testemunhas, ser-me-eis testemunho, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Nós percebemos que há 4 pontos. A obra missionária, ela começa com a obra de evangelismo, por isso que eu disse que é meio parecido, evangelismo com obra missionária. Por quê? Vamos lá. Evangelismo você começa localmente, né? Ou seja, a primeira igreja é chamada de igreja local, tá entendendo? A igreja local. Então, a obra missionária, ela tem 4 estágios para a gente avançar. São 4 estágios que a gente precisa para avançar na obra missionária. Qual o primeiro estágio? Igreja local, Jerusalém. Tá entendendo? Esse Jerusalém é o primeiro estágio. Porque a Bíblia diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Nós temos um problema muito grande na obra, na questão aqui de Jerusalém. Qual é o problema, pastor? Primeiro problema é, quando Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, se você for analisar Atos dos Apóstolos, você percebe que o povo não quis sair de Jerusalém. Os apóstolos não quiseram sair de Jerusalém, eles permaneceram em Jerusalém. Foi preciso acontecer o quê? Foi preciso acontecer a perseguição cada vez mais acelerada para que eles fugissem de Jerusalém. Então, na verdade, eles foram meio que apertados, né? Meio que forçados a sair de Jerusalém. Depois, claro que voltaram para Jerusalém, que é a igreja mãe, mas nós precisamos compreender isso aí. Como eu vou colocar no WhatsApp, irmão, então eu vou parar aqui, né? Tá com 8 minutos, e eu vou dar sequência num outro vídeo, porque o WhatsApp não aguenta um vídeo muito longo, tá bom? Então Deus abençoe. Pois bem, meus irmãos, então nós vamos dando sequência. Nós temos as missões, como eu disse, nós estamos falando de missões, né? Nós temos 4 estágios do projeto missionário, que é estudar sobre missiologia. Então o primeiro estágio começou aonde? Em Jerusalém. Quando Jesus disse ficai em Jerusalém, nós pegamos o primeiro. Qual é o primeiro? Esse primeiro é chamado de missões local. Você está dentro de Jerusalém. Depois, Judéia. Você lembra? Nós estudamos sobre o reino dividido. Nós temos Samaria, que é a capital de Israel, e nós temos também Jerusalém, que é a capital de Judá, não é isso? Que é a tribo norte e tribo sul. Sul, Judá e Jerusalém, e norte, Samaria, 10 tribos, né? Então vamos lá. Quando você percebe que a missão começou em Jerusalém, na igreja mãe, Jesus falou ir para a Judéia. Essa Judéia aqui, ela não é chamada de local. Essa Judéia é chamada de regional, é região, porque ainda está no mesmo, são o mesmo povo, né? A capital é Jerusalém,
Então, Judá pertence a Jerusalém. Então, essa missão ela é chamada de regional. Depois, quando você sai do segundo estágio, que é regional, você entra no terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? O terceiro estágio é Samaria. Olha o que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do cidade revestido, semeie testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Esse Samaria aqui, ele é chamado de missões nacional, nação de Israel. Tá entendendo? Então, missões nacional. Depois que nós saímos do sistema nacional, a gente entra no sistema agora. Qual é o sistema? O sistema agora transcultural. Por que transcultural? Porque confins da terra, todos os povos. Então é transcultural. Se você quiser anotar, então você vai anotar. Primeiro, local. Segundo, regional. Terceiro, nacional. E quarto, transcultural. São 4 estágios do projeto missionário, quando você está falando sobre missões. Vamos lá. O que é cultura? Né? Vamos lá. Cultura são algo que nós precisamos compreender. Hábitos, costume, cultura. Tá entendendo? Então, primeiro você vai hábitos, costume, cultura e sociedade. São 4 pontos também. Você sabia que cada local existe um hábito diferente, cada pessoa tem um hábito diferente, assim por diante. A gente consegue entender sobre isso, muitos hábitos, né? Culturas, são costumes diferentes. Hoje a gente fala de igreja, né? A igreja, nós assembleanos, temos um costume. Você vai na igreja batista, tem outro costume. Então são costumes, as coisas são um pouco diferentes. E existe a cultura e a sociedade. Como que você vai conseguir trabalhar isso aqui? Eu vou contar uma experiência para vocês de um pastor que eu tô até fazendo um curso com ele, e ele contou uma experiência uma vez que eu achei muito interessante. Ele fala muito sobre projeto missionário. Eu amo muito, irmão, projeto missionário. E diz ele que um casal muito animado resolveu ir fazer um trabalho na obra missionária, mas ele enfrentou uma tribo de índios. E na tribo de índio, as irmãs, né, elas tampavam a parte de baixo, mas a parte de cima ficava toda para fora, né? E o que chamou a atenção desse pastor é que se chegasse na tribo dos índios, você não poderia olhar para a canela de uma mulher. Tá entendendo? Na canela, você não, é a cultura. Você não poderia olhar para a canela daquela mulher. Mas a parte superior dos seios ali ficava tudo de fora. E isso para eles, tá entendendo? Era normal. Só que para esse casal que foi, ele ficou estarrecido em ver aquilo, né? As mulheres com os seios de fora, né? Então o negócio era bem complicado. Só que o que acontece? Quando ele entrou no projeto, ele se deu mal. Ele não conhecia, ele não sabia entrar no projeto. O que ele fez? Logo de início, ele mandou confeccionar para um evento de primeira 200 camisas. 200 camisas, e essas camisas tinham o nome do evento, tudo, e pediu às irmãs que usasse e levasse e fosse para a igreja daquele jeito, né? Só que quando elas pegaram as camisas, acharam bonita, cada irmã pegava e puxava a camisa aqui e cortava com a tesoura e os seios ficavam para fora. Tá entendendo? Então, ou seja, todo o trabalho dele aparentemente foi em vão. Por quê? Porque isso aqui é os hábitos que eles tinham de as mulheres deixar os seios para fora. É hábito, né? E costumes deles também. Então, como é que ele vai mudar isso aqui, irmãos? É por isso que eu disse a princípio que nós precisamos do Gênesis, para a gente entender concernente a missões. E esse assunto nós vamos falar ele depois, tá bom? Então, primeira coisa que você precisa, que esse irmão precisava e ele não conseguiu, é trabalhar os hábitos. E como é trabalhar? O trabalhar
é você não mexer na cultura deles, tá entendendo? Não mexer na cultura deles, mas tentar aliviar algumas coisas. Como é, por exemplo, eu tive num projeto missionário em Acaraimí, né, uma tribo de índio no Paraguai chamado Acaraimí, e lá você não pode chegar e cumprimentar a mulher, você tem que cumprimentar o cacique, né? Por mais que ele seja cristão, como lá era, né, já tinha se convertido, mas não pode de maneira alguma chegar e cumprimentar uma irmã, nenhum outro irmão que sem primeiro cumprimentar o chefe da tribo. Então, se a gente não aprender sobre isso, como que a gente vai fazer missões? Então, primeiro você tem que analisar os hábitos que eles têm, né? O que é o hábito de fazer umas coisas que, com rituais deles são hábitos, né? Culturas já estende mais do que o hábito local, tá? Um exemplo, se você for analisar, nós somos mineiros, nós temos um hábito de falar trem, né? O hábito de falar, o trem deu errado, esse trem não funciona, esse trem deu isso é hábito, né? Agora você vai uma outra região, o hábito é outro, não é verdade? Então isso é muito interessante. Então primeiro a gente tem que analisar o hábito, depois os costumes, e a cultura não é mudada. A cultura ela é preservada. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Cultura é cultura, cultura não se mexe. Sociedade é englobar. Olha, você tem que conhecer os hábitos para tirar os hábitos ruins, os costumes que não prestam, que Paulo falou muito sobre isso, e a cultura permanece. Lembra quando Paulo falou sobre a circuncisão, que eles achavam que deveriam circuncidar? A cultura lá do gentio não era de circuncisão. Então Paulo não mexeu na cultura. Ele permaneceu deixando eles sem a circuncisão. O que é sociedade? Paulo juntou o gentio com os judeus. Ou seja, criou uma sociedade. Ele juntou tanto o gentio como o judeu e criou uma sociedade. Aqui precisamos hábito e costumes, né, para a gente permanecer na cultura, mas não pecando mais. Depois você pega a cultura e você pega uma cultura de uma nação com outra cultura e você faz dessas duas nações uma sociedade. Você faz eles entender, na verdade, o projeto de Deus. Projeto missionário, irmãos, é muito mais do que uma pregação de uma igreja local, tá bom? É muito mais do que isso. Então, a gente precisa compreender literalmente isso, porque eu tenho certeza que quando a gente passa a compreender isso, a gente passa a amar mais as pessoas do que julgar as pessoas, tá bom? A gente passa a compreender mais o evangelho do que querer ser o dono do evangelho. Tem muita gente que acha que é dono do evangelho, mas não é. Então isso é muito interessante. Queridos, então, na próxima aula eu vou falar sobre o mundo espiritual, que vai falar sobre terra, céu e Hades, ou inferno, terra, céu e inferno. E nós vamos usar, quem sabe, um pouquinho lá do livro do Gênesis, tá bom? Para a gente falar sobre isso. Se os irmãos estiverem concordando e gostando do assunto, eu quero que vocês deixem um ok para a gente aí, um joinha, que vai nos ajudar muito e a gente vai ter prazer em permanecer aí. Deus abençoe. Um grande abraço a toda a equipe aí da ETAD. Esse assunto não está relacionado aos nossos livros, tá? Mas eu achei por bem de falar, porque nós estamos de férias e uma mente de um estudante, ela precisa sempre estar trabalhando. Eu acho muito interessante. Deus abençoe.